Pai, porque para outra coisa não, mas para fazer fogo. E foi quando a Bíblia informa que Tera verdadeiramente rompeu com Abraão. E ele saiu na chuva após um monte de insulto. E quando ele chegou na cerca, aleluia, glória a Deus. Quando ele chegou na cerca, Deus então disse para ele: sai da casa do teu pai. Aleluia. Glória a Deus. Vai. Rapaz, eu pensei que era um rato. Aleluia. Sai da casa do teu pai, da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Aleluia. Abençoar-te-ei e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoaram, mas aqueles que te abençoar, eu o abençoarei. A Bíblia fala, informa que Naor estava atrás de uma árvore. E Naor ouviu quando Deus disse: se alguém te abençoar, eu o abençoarei. A Bíblia informa que Naor tinha 2 vacas. 2. Ele foi lá, amarrou a corda no pescoço de uma e disse: eu vi quando uma voz do céu falou com você. Eu quero te abençoar com essa vaca, porque eu ouvi quando ele disse que você tinha que me abençoar. E então presenteou Abrão uma oferta de uma vaca. Amém ou não amém, amado? Se ajoelhou e Abraão abençoou a primeira ovelha dele. Eu quero dizer uma coisa, querido, que já foi falado aqui nessa noite. Como está difícil a obediência. Como que nós estamos procurando obreiros fiéis, pessoas para nos ajudar a puxar a rede. Eu tenho 5 congregações. Como está difícil conseguir pastores, obreiros, principalmente na calha dos rios, lá nos ramais, aqueles homens que vão lá para ganhar almas para o reino do Senhor. Como está difícil. Mas ainda existem os remanescentes na face da terra. Rabandai, Nequécia. Ainda existe você glorificando e dizendo: eis-me aqui, Senhor, eu vou fazer a obra. Eu sei que às vezes dá vontade de parar. Eu sei que às vezes dá vontade de fazer o contrário de Paulo, sabe? Acabar a carreira ou deixar a carreira para trás e sair embora. Mas a Bíblia diz: eu não tenho prazer naquele que recua. Já pensei em parar muitas das vezes. Já pensei em parar muitas vezes. Já falei muitas vezes para o meu travesseiro, para minha esposa e para Deus: Deus, não tem como, não dá. E Deus disse: recuar, meu amor não está em você. Por isso olha assim para o teu irmão e fala: vai valer a pena, meu irmão. Vai valer a pena ouvir naquele dia o Senhor dizer: servo bom e fiel, fosse fiel no pouco, no muito te colocarei. Entra para o descanso do teu Senhor. Aleluia. Deus, aleluia. Aí Abraão disse: bom, já que você me deu a vaca, vamos fazer um churrasco, porque eu vou embora mesmo. Vamos fazer um churrasco. E a Bíblia diz que eles comeram carne até por volta de 5 horas da manhã. E então uma criança veio chamar Naor e disse que a esposa dele estava muito brava porque ele tinha dado a vaca. Aleluia. Eu imagino que ela falando: a gente só tem 2, e teu irmão é mais rico do que tu, e tu fica que nem um leso, dando as coisas para lá. Imagino que ela fica: aleluia.
Glória a Deus. Amém? E ele então saiu correndo. A Bíblia informa que havia uma raiz, uma estaca, e ele bate o pé naquela raiz. A Bíblia não fala que quebrou, diz que ele deslocou a perna. E ele caiu alguns metros à frente, tentou se levantar, mas perna quebrada, legalmente falando, não conseguiu. E ele tentou no arbusto levantar, mas cambaleando. Quando ele está cambaleando, tentando ficar em pé com a perna quebrada, a Bíblia diz que veio um velho da aldeia, e aquele velho chegou e abraçou com Naor e disse: Naor, filho de Tera, me ajude. E mesmo com a perna quebrada, a Bíblia diz que ele ajudou aquele senhor, aquele velho. Amém ou não amém, amém? Tem gente fazendo as coisas quando dá, irmãos. Se der, eu vou. Se der, eu faço. Se der, eu vou no culto. Se der, irmão, ó, não sei não, se der. E Jesus olhando para você e dizendo também: se der, hoje à noite a véia vai dar foice, vai passar no seu pescocinho. Porque tem muitos crentes que quer Deus como Salvador e fala com orgulho: o Senhor é meu Salvador. Quando é que Ele vai ser Senhor para você? Quando é que você vai falar: Senhor, seja feita a tua vontade? Quando é, Senhor, que eu quero fazer a tua vontade, não é a minha não. A minha é ser salvo. A minha, eu não quero nem morrer, eu quero ser arrebatado. Eu tenho medo de morrer, eu quero ser arrebatado. Se você é sério, você prepara, meu querido, porque você tem que entrar na seara. E a primeira coisa é obedecer. Pela misericórdia de Deus, por bondade de Deus, porque eu sou apaixonado. Amém? Isso aqui está chamando um novo, viu, pastor? Pode ficar tranquilo. Eu sou apaixonado por leitura. Eu tenho 32 livros escritos. 32 livros. E o último que eu estou terminando: Pregadores sem Altar. Muitos chegam na igreja da gente e falam: Deus mandou eu vir para cá. E quem é o seu pastor? Não, não tem pastor não. Meu negócio é fazer a obra de Deus. Misericórdia. Jonas entrou num barco. A primeira pergunta que o comandante disse para ele quando descobriu que ele estava errado: quem é você? Qual o teu Deus? Qual o teu povo? E de que terra é? Ele disse: não, eu sou rebelde, estou desviado, pode me jogar na água, senão até teu barco vai para o fundo. Não foi isso? É. E o comandante disse: bom, eu não sou crente, não tem nada a ver, joga o homem na água. Você tem que ter altar, você tem que ter líder. Amém ou não amém, crente? Amém. Oh, bendito é o nome do Senhor. Deixa eu ir para frente. E aquele velho então: estou morrendo, filho de Tera. Naor, me ajuda. Mas quando ele está conversando com Naor, Tera se aproxima. E aquele velho disse: Tera, tu és por testemunha que tudo que eu tenho deixo para o teu filho Naor. Toda a minha propriedade, todo o meu gado, todos os meus camelos será do teu filho, porque ele me ajudou e morreu. E Naor herdou numa só noite, só vaca, foram 94 vacas. Eita, aleluia. Quando ele chegou em casa, que a mulher foi reclamando, falou: cala a boca que eu estou rico. Cala a boca que eu estou rico, eu sou fazendeiro agora. Olha assim para o teu irmão, fala: entendeu isso, meu irmão?
Seja abundante na obra do Senhor teu Deus, porque o vosso trabalho não é vão no Senhor. Dê um aplauso ao Senhor, Ele merece honra, glória, louvor para todos sempre. Glória a Deus, aleluia. Queridos irmãos, o ano básico de minha vida foi o ano de 1986. Mas como foi, pastor, que o senhor começou? Eu sou cearense, irmão, de uma cidade chamada Assaré, no Ceará. O meu pai era delegado. E quando eu nasci, o meu pai, ele reuniu os amigos, fez uma festa muito grande, e naquela época era regrada cachaça, bebida, um sanfoneiro e o forró, e eles mataram lá alguma coisa, e a festa foi grande, e eu no berço ao lado da cama da minha mãe. A minha mãe dormiu e o meu avô era macumbeiro. O meu avô veio por trás durante aquela festa. Ele veio, eu tinha 4 dias de nascido. O meu avô entrou pela janela, a minha mãe dormindo. O meu avô me pegou, pulou a janela de volta e embrenhou comigo na caatinga. Dali um pouco, alguém sentiu falta, cadê o menino? O meu pai movimentou a cidade, as cidades vizinhas atrás de mim. Alguém havia me retado, roubado, e alguém lembrou, cadê o seu pai? E ele disse, cadê meu pai? Também foi a criança e foi o pai. Foi a criança e foi o avô. 3 dias. Me acharam no meio do mato, embaixo de uma árvore, picado de inseto, desnutrido, porque o meu avô, ele moía cana e colocava na minha boca, e aí ele passou tudo de ruim, todos os guias, entidades dos orixás para a minha vida. Foi assim que ele me amaldiçoou com 4 dias de nascido. O meu pai então prendeu o próprio pai, e foi uma confusão na família. E a minha mãe, naquela época, eles falavam uma coisa chamada resguardo. A minha mãe quebrou o resguardo, vai a minha mãe para o hospital de novo, quase morre, e foi um rebuliço. Foi assim que eu comecei a minha história. Quando completei 7 anos de idade, eu fugi da minha casa e saí do Ceará, atravessei o meu país e fui para Foz do Iguaçu, lá no Paraná, com 7 anos de idade. Como o senhor foi? Irmãos, eu me lembro dos pedaços. Eu me lembro que eu dormia muito em trem, nas estações. Eu me lembro que eu pegava carona. Eu me lembro que eu me escondia nos caminhões, nos trens. E eu fui. Eu só sei que um tempo depois eu cheguei lá. E assim que eu cheguei, eu fiquei na rodoviária e me tornei ali um trombadinha. Eu roubava, lá no Ceará tinha um ditado, a gente roubava para sobreviver e matava para se defender. Esse era um lema que eu sempre carregava comigo. Mas quando eu aceitei Jesus, o Senhor levou tudo isso. Glória a Deus. E eu ali na rodoviária roubando, e de repente, irmãos, eu fui pego algumas vezes, e se passaram 6 meses, o meu pai descobriu onde eu estava. E meu pai então veio me procurar, e quando meu pai chegou, já diferente, ele olhou assim para mim e disse, filho, eu quero te levar de volta para casa. Mas eu disse, eu nunca mais entro dentro da sua casa, eu odeio você. E com 7 anos e meio de idade eu jurei, na frente dele, olhando para cima, e meu pai tinha 2 metros e 3 centímetros, eu olhei para cima, com 7 anos de idade, e disse, quando eu crescer, vou matar você, porque eu odeio você. Mas o meu pai já era crente, lavado e comprado com o sangue de Jesus. Aleluia. Ele disse, meu filho, eu não vou te levar porque sei que você foge, mas tem uma coisa. Colocou o dedão assim bem próximo do meu nariz e disse, o diabo não vai levar você para o inferno, porque eu vou pagar o preço pela sua vida.
Irmãos, eu não sei aonde anda o teu parente agora, mas uma coisa eu sei, meu santo, o Senhor já ouviu a sua oração. Creia, no momento certo você vai ver o teu parente glorificando o Senhor. O diabo não vai levar teu parente para o inferno, não, crente. Não precisa você ficar. Aleluia. Não precisa você ficar, vamos para a igreja, vamos atender Jesus, vamos lá. Não precisa, já orou, já entregou, fica tranquilo. Na hora certa, creia na sua oração. Você já profetizou, o teu parente é do Senhor Jesus Cristo. Então abri minha primeira cabeça na linha de Herê, Cosme e Damião. Depois abri para Umbanda, depois para Quimbanda. Fui enviado para Salvador. A hora que eu cheguei em Salvador, bem de frente com uma menininha, ela me olhou de cima a embaixo e perguntou se eu tinha coragem. E eu disse sim, que eu tinha coragem. E ela disse: você tem coragem de entregar o seu corpo e a sua alma para Beelzebu cuidar? Eu não tinha noção disso, mas eu disse: eu tenho. E então ela fez, eu mordei na minha mão esquerda, onde eu tenho a cicatriz. E então ela escreveu o meu nome num livro e disse: a partir de hoje você é dominado por essa entidade. Fiquei com poderes estranhos. Durante a noite eu ouvia vozes, durante a noite eu recebia visitas. Eu comecei a saber quem eram as pessoas, irmãos. Eu olhava de longe e perguntava quem é aquela mulher, aquele homem, e uma voz me falava tudo no meu ouvido. E eu contei isso ao padrinho Paulo e ele olhou assim para mim e disse: quem é aquela mulher lá? E eu falei: olha, chama fulano de tal, tem tantos anos. E ele disse: você tem um dom raro. E então, amados, começaram a cuidar de mim como uma joia. E começaram agora a me dar dinheiro. E agora eu tinha o meu próprio quarto. E agora eu começo a dar consultas. E começo a ganhar dinheiro, achando que era alguma coisa, mas não era nada. Era um pobre desgraçado e nu. Alguma coisa eu sou hoje, porque sou servo de Deus e filho de Deus, lavado com o sangue da vitória. Aleluia. Mudaram meu nome para Jorge de Oxóssi. Cortaram 3 centímetros abaixo da minha última costela. Implantaram uma bola de prata. Cortaram o músculo do meu braço esquerdo. Hoje eu só tenho as cicatrizes. Implantaram algum Iara, um São Jorge Guerreiro. De longe, irmãos, eu fazia esse sinal. Levava na bola de prata, o peso vinha para o meu lado esquerdo. Essa minha perna ficava no ar. E então aquele demônio me falava tudo de você. Por isso eu sabia quem era você de longe. O que você tinha no bolso, onde você trabalhava, sabia. E então eu comecei a procurar as empresas, eu comecei a procurar as pessoas ricas. E sabendo dessas informações, eu extorquia as pessoas, tirava dinheiro, ameaçava. E assim eu fui acumulando riquezas e a associação atrás de mim administrando. Mas começou a acontecer algo nas avenidas em Salvador. Eu olhava uma pessoa de longe, tranca-rua, dizia: é alguém que nunca você vai poder ficar perto. Porque é cuidado pelo homem da coroa. Não demorei a descobrir que eram os evangélicos. Então consultei o oráculo, falei com uma menininha e ela disse: filho, é a única raça de gente que você não consegue fazer nada, porque eles são cuidados por um cara lá de cima. Eles são cuidados por Deus. Filho, no deitar, no levantar, foi crente, fique longe deles, porque eles podem vencer você com muita facilidade. E até de desviado eu tinha medo, irmãos. Eu me lembro que um dia eu estava abrindo uma sessão e um filho de santo disse: aquele cara lá está atrapalhando toda a nossa gira. Eu falei: vai lá e manda ele embora. Ele falou: não, ele falou que não vai embora sem não falar com você. Aí eu chamei ele, falei: vem cá, o que você quer de mim? Ele chegou bem pertinho de mim e disse: olha, moço, hoje eu vim procurar soluções para meus problemas dentro de um terreiro de macumba, mas isso não vale nada não, viu, moço? Eu falei: como é que você tem coragem de falar que nosso trabalho não vale nada dentro do meu terreiro, do nosso território? Ele falou: Jesus tem todo o poder nos céus e na terra. Então eu ameacei aquele homem.
Eu ameacei aquele homem porque sempre eu fui grande e sempre eu perito em arte marcial, sabia brigar, já tinha 17 anos. E eu então parti para cima dele, mas ele gritou: o sangue de Jesus tem poder e me garante a vitória. Aquele homem saiu de dentro do terreiro e foi embora, e eu não pude tocar nele. Eu falei: mãe menininha, qual é o segredo deles? E ela disse: o segredo deles é a reza com os pés para trás. A oração é a chave da vitória deles. Irmãos, como é que está o altar da oração? Em nome do Senhor Jesus Cristo, levanta o altar da oração. Olha, as pesquisas dizem que nós paramos de orar, que a gente já não ora muito, mas há poder no sangue de Jesus. Ainda tem oração no nosso meio. Amém ou não amém, amados? Dê um aplauso ao Senhor. Não deixe eu atrasar, me avisa aí, tá bom? Senão eu vou embora. Quantos continuam alegres? Diga graças a Deus. Então, amados, eu começo a fazer mal para as pessoas, mas sempre orientado. Fica longe de crente que dá azar mexer com eles. Um dia eu estava abrindo uma sessão, foi acho que uns 2 meses antes de uma menininha morrer. E eu estava abrindo uma sessão a pedido dela. E quando eu estava abrindo a sessão, eu olhei para um homem lá no portão. E quando eu parei, irmãos, as pessoas que vinham falar comigo, eles não abriam a boca. Eu cobrava na época R$300 para uma pessoa falar comigo 15 minutos. E ele não abria a boca. Porque quando ele chegava, ele sentava e eu dizia o nome, o que ele veio fazer, o que ele queria, já dizia o valor e falava: vai lá e paga lá no escritório, depois a gente continua. Era assim que eu fazia. E quando aquele homem chegou, eu falei para ele tudo. Eu falei: você veio aqui porque a tua esposa está te traindo, assim, assim. E ele ficou me ouvindo. E no final eu disse: tem outra coisa. Eles vão se encontrar sábado em tal lugar, vão fazer isso e vão para tal lugar. Ele olhou para mim e falou: seu pai de santo, tudo que o senhor falou eu acreditei, mas o senhor está falando do futuro. E o futuro pertence a Deus. Quando ele falou isso, o demônio disse no meu ouvido: ele já foi crente. Hoje ele fuma, bebe e ele é mentiroso. Tudo que ele fala, nada se escreve, ele é mentiroso. Eu falei: você já foi crente, não já? Então está encerrada a nossa sessão. Vai lá seguir a tua mulher e depois você volta aqui. E ele foi e aconteceu exatamente como eu tinha falado. Ele voltou e disse: quanto é que o senhor quer para matar ela? Irmãos, eu fazia trabalho tão pesado de magia que eu seguia a pessoa para ver ser morta. Eu seguia as pessoas para ver ser atropelada. Eu seguia as pessoas para ver levar um tiro. Era assim que eu agia. Por isso eu cobrava tão caro. E quando ele disse: quanto é que o senhor quer para matar minha mulher? Eu falei: é tanto, mas você não tem esse dinheiro. Ele disse: mas eu consigo em 3 dias. Eu disse: traga o dinheiro que eu mato. Não demorou, ele trouxe o dinheiro. E a minha secretária disse: já está pago. Eu disse: então você compra esses objetos, e pedi para ele 72 itens. E ele então foi, mas só que ele demorou 3 meses para voltar. E um dia eu estou abrindo a sessão, ele entrou e disse: já comprei tudo, pode ser hoje? Eu disse: hoje não, mas amanhã pode. E quando foi no outro dia, ele chegou, começamos o trabalho. Quando deu meia-noite, irmãos, o próximo da meia-noite, eu acendi uma vela que ele chama lá de retorno. Aquela vela, ela teria que começar a estalar, e quando ela se apagasse, a pessoa teria que ter caído aonde ela estivesse. E é assim que eles fazem trabalho. Eu não sei se você já viu pessoas que estão boas e de repente, infarto, morte. Alguma delas é o demônio que mata. É por isso que você tem que estar segurando nas mãos do teu Senhor. Glória. Aleluia. E agora, eu acendi a vela, nada, consultei o oráculo e o orixá disse: nada está acontecendo com ela. Então, amados,
eu deitei no chão, cercado por 71 velas, coberto com pano negro, chama linha transcendental. O demônio me tirou e me levou até onde estava aquela mulher. Eu teria que dar uma punhalada na costa dela, era assim a magia. Então, quando o demônio aterrissou comigo, ele disse: ela está ali. E eu vi, irmãos, quando eu cheguei perto, aquela senhora estava de joelhos orando ao Senhor. E quando eu me aproximei dela, o orixá me jogou para trás e eu passei na espécie de um túnel. E quando eu cheguei lá do outro lado, agoniado, quase que eu não achei meu corpo de volta para voltar. E aí eu, agoniado, olhei para o oráculo e ele disse: o marido dela sabe o que aconteceu. Eu virei para ele e falei: rapaz, o que aconteceu? Que eu não toquei na tua mulher. Ele disse: eu deixei o senhor fazer o trabalho porque já paguei, sabia que o senhor não ia mais devolver meu dinheiro, mas eu recebi uma carta da mãe dela, a minha mulher agora é crente. Porque quando ela chegou na casa dos pais, ela reconciliou-se com o Senhor. E ela estava orando para Deus agora restaurar o relacionamento dela. Irmãos, quando aquele homem me falou aquilo, que eu não poderia tocar na mulher dele porque ela era crente, eu virei o oráculo ao contrário. E todo o ódio, a raiva, eu disse: agora você vai me pagar. Quando eu falei: agora você vai me pagar, ele deu um pulo e disse: eu vou me reconciliar com o Senhor. Jesus me aceita. E saiu gritando dentro do terreiro. O homem voltou para Jesus dentro do terreiro de Macumba, irmãos. Pode aplaudir esse Deus, que ele merece honra, glória, louvor para sempre. Aleluia. É por isso que hoje, irmãos, eu fico preocupado. Eu, enquanto crente, assustado. Tem crente que tem medo de assombração, defunto, cemitério. Não pode saber que alguém é espírita, que fica comendo. Se souber que alguém é espírita, não toma nem água lá com medo de pegar alguma coisa. É eles quem tem medo da gente, irmão. Porque quando eles olham direito, eles veem o leão da tribo de Judá com você. Glória a Deus, aleluia. Amém ou amém? Amém. Aí eu conheço o crente que não pode escutar um barulho dentro de casa, o capeta está jantando lá. O diabo não entra dentro da tua casa não, meu santo. Quem entra lá é os anjos do Senhor. Ah, pastor, ouvi um barulho lá dentro, um vulto. Anjo de Deus passeando lá dentro, irmãos. Eu estava comendo mamão com a minha esposa, né? A minha cozinha, ela não tem cobertura. A gente tem um pé de manga bem na nossa cozinha e ela nunca deixou eu cobrir ali. Então quando chove a gente corre, né? E a nossa cozinha é debaixo de um pé de manga, bem no centro da nossa casa. E nós estávamos ali comendo, eu estava comendo mamão. E de repente, irmãos, um quadro muito bonito, uma planta muito bonita que ela tinha assim bem na entrada da porta, que é da cozinha para uma outra sala que é onde vai dar para a garagem. E aquela planta caiu. Aí ela, olha, a planta caiu. E eu corri pegar um vaso para socorrer a planta, né? E ela ajeitando a planta. No que a gente está ajeitando, lá da porta da frente, irmão, o outro vaso, pum, no chão. Aí ela disse: amor, aí já é demais, né? Não está ventando nem nada. O que é isso? Eu falei: amor, a nossa bênção é tão grande que ela não coube por ali, que a porta é pequena. A nossa bênção vai passar e por aqui. Vai vir derrubando vaso, mas que 10 anjos vai trazer ela para dentro da minha casa? Vai. Porque demônio não entra dentro da minha casa, não. É anjo do Senhor que entra lá. Glória a Deus, aleluia. E hoje em dia tem uns profetas que chegam na casa da gente, começa a regalar o olho. Tô vendo. Tempo desse, um chegou lá em casa e a gente... E chegou lá em casa, irmãos, tem só uma conversa. Mercadinho ali, vamos comprar carninha, vamos assar uma carne, aleluia. Sal grosso tem, carvão também. Agora a carne, vamos pegar lá enquanto eu acendo o fogo aqui, aleluia. E nós ali assando uma carninha, e ele olhou assim para mim: pastor, ó o olho, você quer arregar o olho, né? E faz aquele, eu não sei que diabo é aquilo. Pastor, Deus está me revelando 7 demônios atrás daquele quadro. Ganhei um quadro do meu genro, que é uma Bíblia aberta, e um pombo descendo. Isso que não custa 15 conto um quadro daquele. E eu olhei assim para o quadro e falei: irmão, você está me dizendo que você está vendo 7
demônio atrás daquele quadro. Ele disse, tô. Eu para lá, ai meu Deus, o chifre, vai. Eu falei, irmão, deixa de ser doido, irmão. Tu acha, tá querendo desmoralizar o anjo que cuida da minha casa, irmão? Tá querendo dizer que 7 capetinhas mulambentas tá ali e o anjo de Deus ainda não viu? Eita glória! Porque o anjo de Deus é bom na pancada. Lá na guerra do Senaqueribe ele brigou 2 horas e 27 minutos. Matou 185 mil homens. E disse, tem mais aí? Tem mais? Aí 7 cãozinhos, mulambento, vai entrar dentro da minha casa, ficar atrás do quadro e hoje não vai ver. Vai desmoralizar outro pra lá, rapaz. Aliás, eu tô vendo é 14, mas é em ti, rapaz. A sua casa, irmão, não deixe alguém falar, sabe por que a tua casa é conhecida como Betel, ou Beterrel, casa da paz, casa da fartura, casa da alegria, casa do pão, casa da bênção, casa de Deus, casa da paz. Arabanda, arabacá. Chegou com essas presepadas, para logo, irmãos. Não deixa, não deixa se criar. Sabe por quê? A tua casa, por simples que seja, é o descanso do guerreiro. Glória a Deus. Amém ou não amém? Não chegou lá em casa, porque eu tenho um pé de manga grande. E eu plantei um outro assim próximo à piscina, porque eu falei, daqui uns dias, daqui uns anos, vai fazer sombra lá. Aí o irmão chegou e disse, pastor, eu posso falar uma coisa? Deus me revelou que desde essa manga aqui já veio endiablada. Eu falei, meu irmão, vamos fazer o seguinte, quem plantou essa manga aí foi meu filho. Ele falou, pai, eu trouxe esse caroço para o senhor. E o meu filho é um grande menino de Deus, meu irmão. Para de loucura, para com isso. Vamos fazer o seguinte, planta uma lá na sua casa, aí tu chama uns 7 milicão, aí lá você profetiza, faz o que quiser. Mas na minha casa, dá um tempinho, por favor, em nome de Jesus. Amém ou não amém, mano? Alguém chega na tua casa e fala do teu café e você não fala nada? Eita Deus, aleluia. É verdade, meu. Eita, café amargo, eu gosto com muito açúcar. Vai tomar na sua casa? Eu gosto de feijão. Eu gosto de feijão empedrado. É aquele feijão com osso. Que a gente mexe falando em línguas estranhas, né? Ah, salamais, em nome de Jesus. O irmão chegou. Ô pastor, tudo bem? Eu falei, graças a Deus. Pastor, eu disse, bora almoçar? Ele disse, bora. Mas tem um probleminha aí, pastor. Não tem outra coisa não? Porque eu não como feijão com bucho. Eu falei, rapaz, e o mais legal é que eu não fiz pra ti. Eu fiz pra mim. Porque eu gosto com farinha e pimenta e encher o bucho, eu fiz foi pra mim. Então não come não, meu irmão. Vai comer em outro lugar, sem problema. Então não deixa o diabo fazer essas gracinhas na sua casa, irmãos. Há poder no sangue de Jesus Cristo. Amém ou amém? Amém. Não deixa, demônio tem essas táticas, essas coisas. E principalmente quando a gente está um pouco fragilizado, quando a gente está um pouquinho na prova, tem aqueles profetas que parece que esses praga adivinha. Um dia chegou em casa e olhou assim para mim e disse, o senhor está com um problema? Eu olhei assim para ele. Falei, Deus está me revelando que o senhor está com um negócio bem aqui. E eu estava com um furúnculo. Vocês sabem o que é um furúnculo, né? Vê se não tem que incomoda. Eu acho que eu sentei meio de lado assim, ele viu. E Deus está me dizendo que é capeta. Irmão, dá uma vontade de matar. Alô, Jesus, tenha misericórdia. Eu falei, meu irmão, Deus te revelou isso mesmo? Ele te revelou. Eu falei, então me fala qual é o lado. É desse ou é desse? Ele disse, calma. É do lado direito. Eu falei, mentiroso. É do esquerdo. Não deixa o diabo vir com gracinha pro seu lado, não. A palavra rema, revelada, direcionada para você. Está na hora de você tomar posse, irmão. É agora.
a Bíblia diz que nos últimos dias é que a coisa ia complicar. Eu sei que você conhece a Bíblia. Já tem gente esfriando. Eu achava que após a pandemia o povo ia correr para a igreja. Parece que eles aceitaram aquele negócio, fica em casa, que até os crentes não estão vindo para a igreja. Eita glória, nem acredito. Quem está entendendo isso? Glória a Deus. Mas olhai pela figueira, olha pelos os sinais, o acontecimento que está nos últimos dias. Para encerrar, eu quero contar algo para os irmãos, que toda vez que eu conto eu sinto vergonha, pastor. Mas para não acontecer com você o que aconteceu comigo, você vai ouvir mais uma vez. Amém? Amém. Eu aceitei Jesus no ano de 1990. E assim que eu aceitei Jesus, meu pastor me chamou e me colocou na escola teológica e começou a cuidar de mim. E com 2 anos eu fui ao Santo Ministério do Diaconato, já professor da escola dominical. E o meu pastor me chamou e disse: Jorgeval, tem uma igreja lá em Sapopemba, está com um trabalho lindo, vão fazer o ciclo de oração, aniversário do ciclo de oração, e eles convidaram você para ir lá dar o seu testemunho. Aí me deu, irmãos, aquele conselho pastoral e disse: fale somente o que você puder provar. Jorgeval, você não precisa inventar nada do seu testemunho, conte somente a verdade, tá bom? Sim, senhor, pastor. Porque, irmãos, eu já era crente, era diácono, mas eu era nervoso. Vira assim para o teu irmão e fala: escute essa, irmão. Porque tem crente, irmão, nervoso. Aqui não, mas na minha região tem crente que não pode ficar sabendo que estão falando mal dele, que ele fala: eu também não gosto daquela praga. Meu Deus, é forte. Ah, tá falando mal de mim? Ele pega um pedaço de pau, leva pro monte, passa óleo ungido e fala: eu vou resolver no cacete. Irmão, deixa Deus trabalhar por você, meu querido. A função do diabo é falar mal da gente. Ele late, mas ele não faz nada, porque o nosso nome já está escrito no livro de Deus. Aleluia. E se acontecer alguma coisa, é para que o meu nome do meu Deus seja glorificado na minha vida. Deus usa a gente para que o nome dele seja glorificado. Mas tem crente que não pode acabar com a vida, que ele entra em desespero. Aleluia. Davi, lá na sua velhice, ele disse: gente, eu fui moço e hoje sou velho, nunca vi um crente morrer de fome. Só que ele usou outra expressão, ele disse: eu nunca vi um filho de Abraão mendigar o pão. Uma irmã falou assim para mim: pastor, Aleluia. eu quero saber uma coisa, sou fiel ou não sou? Falei: a senhora é muito fiel, irmão. Então por que acabou tudo lá em casa? Eu não tenho nem farinha, porque quando acaba a farinha a coisa tá feia, viu, irmão? Enquanto tem farinha a gente dá glória. Agora quando acaba a farinha, ai, só como da ovinha, quando acaba vai qualquer um. Eu fiquei olhando assim para ela, não tinha muita coisa a dizer. E eu fiquei pensando, e ela: fala comigo, pastor, não tem nada. Eu estou com fome até em hora dessa, pastor, não tem nada. Irmão, não tinha nada para dizer. Eu disse assim: irmã Amélia, me diga uma coisa, quanto tempo faz que a senhora fez um jejum? Meu Deus, é forte. Ela fez igualzinho aquele jegue lá do Ceará. Nem me lembro. Falei: pois agora a senhora vai jejuar. Porque eu não tenho para lidar. Tem crente que ele só deixa para ser crente quando acaba tudo. Aí ele ora, aí ele chora, aí ele faz propósito. Aleluia. Irmão, não espera acabar tudo não. Vou fazer o propósito, Renato. Aleluia. Amém ou amém? Amém. Não espera acabar tudo, irmão. Faça uma reservazinha. Aleluia. Amém ou não amém? Faça uma reservazinha. Eu sei que eu já estou furando o horário, mas eu vou um pouquinho para frente. Dê um aplauso ao Senhor, Ele merece honra, glória, louvor para sempre. No dia
marcado, a minha esposa não pôde me acompanhar. Eu fui sozinho. Eu tinha um carro, irmãos, que o nome dele era Abraão. Porque aquele era só pela fé. Ele já pegava falando em línguas estranhas. Eu já colocava óleo ungido, porque ele tinha o ministério de ungir a cidade. Aonde eu chegava, ficava uma poça de óleo debaixo do carro. Depois ele resolveu ser pastor. Aonde ele chegava, ele pregava. Pense. E eu então fui com Abraão. 5 horas da tarde eu li assim numa placa: 60 quilômetros. Ah, tô chegando. Fui num restaurante, coloquei gasolina no Abraão, fui no restaurante, comi 3 pastel, uma Coca-Cola de 2 litros, pacotinho de bolacha, outras coisinhas a mais, 3 pacotinhos de amendoim, aleluia. Entrei no Abraão e tô lá, crente até o tutano, aleluia. De repente, irmão, saí da rodovia principal, uma secundária, você chama aqui de vicinal, entrei num deserto, eu já estando na cidade. Abraão simplesmente fez esse barulho. Aí eu comecei crente, né? Pega, Abraão, nome de Jesus. Pega, Abraão. Pega, filho do cão. Escorreguei da cruz, irmão. A prega velha dessa, quem me deu foi o cão, porque Deus não ia dar uma miséria. E eu fiquei nervoso, olhava pra lá, nada, pra cá, já ameaçando escurecer. Prega, filho do cão, que a pomba gira. Eu vou botar fogo em tu. Peguei uma pedra, amassei o capô do carro de ódio. Pega, Abraão. Acabou a bateria, irmão. E quando eu estava, porque o crente fora da graça, ele fica perigoso, viu? Quem está entendendo isso? O crente fora da graça, ele fica pior que eu ir para amaldiçoar. Aqui não, lá na minha região. Aqui não, pastor. Crente fora da graça, mas ele sai do ministério e ainda fala mal da gente. Aqui não, aleluia. Glória a Deus. Lá veio, quando eu estava explodindo, lá veio um corcelzinho, aquele 70 da lanterninha quadrada, e foi passando por mim. Eu gritei: moço, pelo amor de Deus. Ele parou lá na frente, voltou de ré e desceu de dentro do carro um senhor bem baixinho, gordinho, sem pescoço, assim. Ele disse: boa tarde, moço. Eu falei: só se for boa pra você, porque pra mim é miséria tarde. Eu tô aqui com esse bebê. Ele vem falando. Ele disse: calma, rapaz, fica tranquilo. Olha, eu tô meio agoniado, eu tô com pressa, mas você deu sorte. Eu falei: por que eu dei sorte? Ele falou: porque eu sou mecânico. Quase que eu falei em línguas. Mas eu pensei, mesmo na minha estupidez, mesmo na minha ignorância, Deus ainda mandou um mecânico. Ele falou: olha, eu vou dar uma olhadinha para o senhor aqui rapidinho. Se for coisa fácil, eu conserto. Se não, eu tenho uma corda aqui, eu puxo o senhor até lá. Fica tranquilo, rapaz, eu vou lhe ajudar. Aí, irmãos, ele disse: dá uma partida lá. Eu disse: não pega, esse maldito não pega não. Ele falou: vira a chave lá. Eu virei. Abraão fez: Irmãos, ele olhou assim no motor do carro, olhou, e eu irado, porque eu creio que ele está irado, né, irmão? Não chega perto dele, não. Né? E eu estava com 7 milicão. Ele consertou, daí um pouco ele pegou assim um paninho, limpando as mãos e olhando no motor do carro. Aí, sorrindo, ele disse assim: ô moço, você é homem? Eu disse: repete que eu não entendi. Você é homem? Eu disse: macho. Ceará. Mas eu não estou entendendo esse papo seu não. Por que você está perguntando isso? Ele falou: não estou falando da tua masculinidade.
Eu estou falando, moço, que você é um homem que precisa muito de Deus. Você tem um carro quase novo, você, só porque o carro quebrou, você parece um sepulcro. Por dentro você é muito sujo, é muito podre. Já estou com vontade de vomitar, de tantos palavrões que saem da sua boca. Você está precisando de Deus, moço. Eu sei o que aconteceu com o teu carro. Eu conserto ele dentro de 2 minutos. Mas eu quero um acordo. Irmãos, eu estava tão irado que eu disse assim para ele: vai fazer acordo com a tua mãe, rapaz. Pergunta se eu sou homem, agora quer fazer acordo. O senhor é baitola? Ele disse: está vendo como é que você é ignorante? Mas Deus te ama, moço. Eu conserto teu carro dentro de 2 minutos, mas eu sou pastor evangélico. E hoje lá na minha igreja vai um homem de Deus pregar. Misericórdia. Jesus amado. Vou tomar água, tá? Eita glória. Meu Deus do céu. Aleluia. Vai ficando nervoso, vai pilhando, que na hora que Deus resolver ter um encontro contigo, Ele não escolhe lugar não, viu, meu filho? Porque Ele é Deus. Glória a Deus. Deus. Hoje lá na minha igreja vai um homem de Deus pregar, e ele era assim que nem você, nervoso, pilhado, não temia Deus, e xingamento, a boca de lavagem. Desculpa, cara, que nem a sua. Mas o acordo que eu quero contigo é o seguinte: eu vou tirar você, aqui vocês falam prego, né? Eu vou tirar você daqui, mas você vai sentar no primeiro banco da minha igreja e vai ouvir o homem de Deus. Porque além de ser igual ao Senhor, ele era espírito, era feiticeiro, mas hoje é um homem de Deus. Eita glória. Essa palavra homem de Deus, pastores, até hoje, quando eu chego nos lugares, as pessoas falam: chegou o homem de Deus. Eu fico: Deus tenha misericórdia, Senhor. Até hoje, irmão, porque é assim que você é conhecido. Glória a Deus. Homem de Deus, verdadeiro, mulher de Deus, que prega a palavra e desvia do mal. É assim que você é conhecido no inferno. Glória a Jesus. Mas nós somos aliados deles, somos diferentes. Vestes brancas, nome escrito no livro da vida. Honre isso em nome de Jesus nessa terra. Se você falou que vai, vai. Se você falou que vai, vai. Mas não fica dando desculpa. Olha, não deu para ir porque me deu uma dor de barriga. Aí ele encheu a boca. Aí eu, todo pilhado, irmãos, eu disse: tudo bem. E como é que é o nome desse pregador aí? Irmãos, eu só fiquei pensando: não pode ser eu. Ele encheu a boca e disse: Jorge Val, grande homem de Deus. Misericórdia. Meu Deus. Meu pastor, deu vontade de morrer, deu vontade de desmaiar, deu vontade de fingir que era doido, deu vontade de cair para trás. Sabe aquela expressão, um buraco para você entrar dentro? Sim. E eu olhei assim para ele e ele disse: o que foi? Mudou de cor? O que é? Eu disse: não, como é mesmo o nome dele? Você não está enganado não? Ele disse: Jorge Val. Lá o pastor Marinês Soares, ele já está aqui no hotel. Falei: então está combinado, pode consertar meu carro. Ele engatou o fio da bobina que tinha escapado. Misericórdia. Fez uma chupeta, que ele chama de chupeta. Eu virei a chave, Abraão pegou como um relógio. Quando eu escutei o barulho do ronco do carro, irmão, ele disse: bora, o homem está lá. Eu falei: vamos. Ele na frente e eu atrás, procurando um retorno. Eu disse: na hora que der uma largada aqui, eu vou dar um cavalo de pau e vou embora. E o diabo começou a gritar: aí, bocão, crente tem paz, crente tem tempo, crente não fala palavrão. Peguei você, teu pastor vai ficar sabendo disso. Irmãos, aí eu me lembrei de Davi quando ele disse: na minha angústia, Glória. na minha angústia, naquele dia eu descobri o que é angústia.
O diabo gritando: te peguei, acabou para você, seu mentiroso, seu duas caras, seu farsante. Joga a Bíblia no mato que você não honra ela. Você não honra a palavra que está debaixo do teu braço. E eu fui ficando nervoso, irmão, e eu batia no volante do carro. Sabe qual era a minha oração? Deus, me dê mais uma oportunidade, Senhor. Me tira dessa, me tira. E a cidade chegando, e eu volto, não volto, o que eu faço? O Senhor Deus, pela sua infinita graça, multiforme graça, ainda visitou meu coração e disse assim, dentro do meu coração: a vitória dos humildes. Aleluia. Peça perdão a Ele. Glória a Deus. Acerte com Ele. E eu ultrapassei e ganhei dianteira lá na frente. Eu parei. E ele veio e eu dei sinal, ele parou atrás do meu carro. E eu disse: eu quero falar com o senhor. Ele disse: eu sei que você vai me falar que agora não dá tempo, que agora não pode. Eu acho que você vai me falar isso. Eu falei: não, querido, eu vou te falar que o pregador não vai mais pregar na sua igreja hoje. Como assim? Já está lá no hotel. Eu falei agora há pouco que a mulher dele já está lá. Eu falei: vai por mim. Ele não está lá não. Ele olhou assim na placa do meu carro, olhou assim para mim, aí disse: mas por que o pregador não vai estar lá e você está falando isso com tanta certeza? Eu peguei assim, irmão, uma colher de óleo de peroba, passei na minha cara de pau. Muito prazer, pastor, Pai do Senhor. Meu nome é Jorge Valdo. Ele puxou a mão e disse: o sangue de Jesus tem poder, irmão. Você está desviado. Falei: tô. O senhor tem toda a razão. E você não vai pregar na minha igreja mesmo, não. Falei: eu sei também, pastor. Mas uma coisa o senhor vai fazer por mim. Eu vou me ajoelhar aqui. Aleluia. E o senhor vai orar por mim. E hoje a minha boca vai se converter ao Senhor. Hoje eu faço uma aliança com Deus, que tudo que eu falar será para que o nome do meu Deus seja glorificado. Hoje te quebra, banda, vai. Hoje a minha boca, porque só o meu corpo era crente, mas hoje a minha boca vai se converter ao Senhor. E me joguei no pó, na terra. Aleluia. E ele orou por mim 5, 6 minutos, não sei. E ali, irmãos, eu prometi ao meu Senhor que aconteça o que acontecer, eu só vou abrir a minha boca para dizer: Senhor, Tu és o meu Deus. Aleluia. Tu és a minha fortaleza, o meu baluarte, o comandante da minha embarcação. Ele me levantou e disse: Jesus já te perdoou. Você tem coragem de pedir perdão para a igreja? Eu falei: tenho, pastor. E quando chegou lá, irmãos, eu tomei meu banho, fui com ele para a igreja. E antes de passar o microfone para mim, eu me ajoelhei e pedi perdão para a igreja, ajoelhado. A igreja me perdoou e eu preguei aquele final de semana. E Jesus salvou 26 almas para que o nome dele seja glorificado. Deus está aqui nesta noite. E Ele me manda te dizer: você é muito precioso para mim. Aleluia. Deus tem uma história contigo nesta terra, mas Ele está precisando ter um particular contigo. Ele está precisando ter um particular diretamente com você. Por isso, nessa noite, fica de pé no nome de Jesus. Glória a Deus. Quantos entenderam que o Espírito de Deus falou conosco? Aleluia. Aleluia. Eu estou muito alegre, porque Deus está na casa
Davi, continue, meu filho. Continue. Eu, pastor Jorgeval, te abençoo. Você, o seu ministério, a sua família. Obrigado por ter me abençoado. Obrigado por ter me colocado debaixo do seu telhado. Por isso eu, pastor Jorgeval, te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Levante suas mãos. Que o Senhor Deus esteja contigo por onde quer que andares. Que Deus te abençoe e te guarde. Que Deus te dê a paz. Que Deus te dê alegria, sabedoria, o domínio próprio, e que a prosperidade nunca se afastará de ti. Ela será sua companheira. Assim eu profetizei na tua vida, no nome de Jesus. Dê um aplauso ao Senhor. Glória a Deus, aleluia, meu Deus. Glória a Jesus, aleluia. Quem recebeu da parte do Senhor esta palavra maravilhosa, eu creio que hoje você foi abençoado mais uma vez e vai continuar sendo abençoado. Vamos ficar de pé, irmão, vamos estar orando para encerrarmos este culto maravilhoso, e vamos estar orando pelo nosso preletor da palavra, que Deus leve ele de volta para seu lar ou para seu apartamento, sobre a sua proteção divina. Soberano Deus e eterno Pai, Jesus querido, mais uma vez aqui, meu Deus, nós viemos te agradecer por todos o livramento, Pai, pelo dia maravilhoso que eu creio que, Senhor, que tu fez algo maravilhoso na vida de alguém aqui neste lugar, Pai. Que tu venha abençoar grandemente, Pai, e que tu multiplique, Senhor, mais e mais anos de vida na vida do seu pastor, que aqui foi o preletor da tua palavra, Senhor, que tu venha abençoar grandemente a vida dele, Pai. Abençoa teu servo, Pai, aquele que chegou aqui neste lugar, Senhor, que tu cubra ele, Senhor, com a tua bênção, com o teu manto, e que o teu Espírito Santo de Deus acompanhe cada um para seu lar de volta, protegendo do homem maligno, daquele homem sanguinário, daquele homem desgovernado na rua. Pai amado, Pai querido, mais uma vez, muito obrigado, Senhor, por tudo, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, e a igreja diga amém, amém. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém. Amém. Não saia sem dar a paz do Senhor para o seu irmão. Dê aquele aperto de mão e diga para ele do fundo do coração: a paz do Senhor Jesus, meu irmão. Está encerrado. Glória a Jesus. Querido Jesus, aqui está a tua filha. Nesse momento,